do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Eram várias igrejas numa província, e ele aqui tem um objetivo único, um propósito único: pregar a liberdade cristã. Mostrar aos Gálatas que eles foram libertos do domínio da lei, que eles foram libertos do domínio do pecado, e agora eles só são de Jesus. Eles são livres, porque o pecado não tem mais poder sobre a vida deles. E o apóstolo Paulo, ele neste texto está falando sobre uma batalha que é da carne contra o espírito. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele vai falar da batalha do crente contra o diabo. Mas neste texto, ele vai falar de uma batalha maior ainda do que a luta do cristão contra o diabo, que é a luta do crente contra a sua carne. Muitas pessoas, amados, têm sido presas da carne. Se nós formos olhar nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver grandes homens de Deus que caíram na sedução da carne. Quem se lembra de Sansão? Quem se lembra de Davi? Quem se lembra de Esaú? Se nós formos transcorrer todas as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que muitos saíram derrotados por causa da concupiscência da carne. Então nós temos que lutar contra a carne, amados, as obras da carne. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja aos Coríntios, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, uma igreja que nasceu, cresceu e tinha muitas pessoas, ele fala para aquela igreja: vós sois carnais. Por que ele chama aquela igreja de carnal? Porque ali existia facções, ali existia divisões. Ele mesmo fala: um diz que eu sou de Paulo, o outro diz que eu sou de Apolo. Vós sois carnais. Então é possível que uma igreja seja carnal. E eu queria falar 3 características de um crente carnal. A primeira característica do crente carnal, amado, eu não estou falando de ímpio, porque o ímpio já está no pecado. Estou falando de crente. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aqui, ele vai escrever para a igreja. Ele diz que existe a possibilidade de uma igreja ser carnal, de um crente ser carnal. A primeira característica, isso nós estamos pregando para todos, incluindo eu, de um crente carnal, a primeira é que ele se deixa seduzir pelos seus desejos. A força da carne, ela é maior do que a palavra da verdade. Quem se lembra de Davi, quando ele viu aquela mulher muito bonita? O marido dela estava ali, era um homem fiel, mas ele deixou tudo de lado e ele se deixou seduzir. Aquele desejo foi maior do que a palavra da verdade. Essa é a primeira característica, amado, de um crente carnal. A segunda característica, amado, de um crente carnal é que ele não se coloca no centro da vontade de Deus. Ele não se submete ao chamado de Deus. Quem se lembra de Jonas? Deus chega e fala para Jonas: Jonas, vai para aquela cidade pregar a minha palavra. Vai para aquela cidade falar
a respeito de um arrependimento, mas ele não se submeteu ao que Deus havia chamado. Ele deixou o seu eu falar mais do que Deus. E existem pregadores assim, amados. Caio Fábio dizia: Deus, se eu falar alguma coisa que não é da tua vontade, coloque um filtro no ouvido dos meus ouvintes. Pastor Guilhermino Cunha, ele fala assim: Deus, não permita que eu fale a Bíblia, mas que a Bíblia fale na minha boca. O homem de Deus, ele tem que ser obediente à palavra de Deus. Aí você diz: não existe pregador carnal. Um pregador que prega heresias, ele é um pregador carnal. Um pregador que pega doutrinas da prosperidade para se beneficiar, ele é uma pessoa carnal. Terceira característica: o crente carnal é aquele que pratica as obras da carne. Tu vai olhar lá na igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo falando de várias situações que havia ali, inclusive prostituição. O apóstolo Paulo vai falar: Demas, meu amigo, meu companheiro, amou o presente século. Ele amou as coisas deste mundo. Então, amados, um crente carnal é aquele que pratica as obras da carne. As obras da carne que o apóstolo Paulo enumera, ele fala sobre pecados que nós cometemos contra o nosso próprio corpo, que é a prostituição, lascívia, glutonaria, pecados que nós cometemos contra Deus, que são as idolatrias e feitiçarias, e pecados que nós cometemos contra o nosso próximo, que são iras, invejas, facções. Essas são as obras da carne. E se você anda praticando essas obras da carne, o Espírito de Deus, ele não pode habitar em você. Mas agora eu queria falar, amados, sobre 3 bênçãos que existe, que Deus nos dá, amados, quando nós manifestamos as obras do Espírito. Todos esses desejos, essas obras da carne, ela existe dentro de cada um de vocês. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, essas obras da carne, que são 16, que o apóstolo Paulo enumerou, existiu dentro de Adão, foi criada dentro de Adão e passou para todos os homens. Essas obras da carne estão dentro de cada um. Não existe bonzinho, não existe pessoa educada, todos estão decaídos diante de Deus. Mas quando Jesus morre ali na cruz, ele pega toda a dívida e trava na cruz. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo pela fé, recebem o seu Espírito. E quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe o caráter de Deus. E esse caráter de Deus é um fruto do Espírito, é as obras do Espírito. Mas você precisa manifestar ela. Você precisa buscar a Deus, lutar contra a carne, para que o mundo veja Jesus Cristo em você. E eu queria falar sobre 3 bênçãos, amados, que você recebe quando você manifesta o fruto do Espírito. A primeira bênção, amado, é você que recebe. A primeira bênção é que a sua vida, ela é abençoada. Você está pensando que eu estou ministrando a palavra de Deus aqui? Vocês estão sendo abençoados. Mas quem é o mais abençoado sou eu que estou ministrando. Quem sabia disso? Levante as mãos. Às vezes a pessoa pensa: o pastor, ele tem que estudar, ler a Bíblia para pregar. Quanto de que é isso, irmão? Quando nós estamos pregando, nós somos o primeiro a ser abençoado. É por isso que tu tem que pregar a palavra para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu patrão,
para a sua patroa, porque enquanto você está pregando, Deus está trabalhando na tua vida. E a primeira bênção que você recebe é a bênção da santificação. Quando você manifesta o fruto do Espírito, você começa a evoluir a santificação na tua vida. John Wesley fala de 3 tipos de santificação. Ele fala da santificação posicional, que foi quando Deus pegou você lá do mundo. Você era um vaso que estava no meio do lixo, e Ele pegou esse vaso que estava lá no meio do lixo e colocou num lugar limpo, num lugar de honra. É quando Deus te tira de uma posição e coloca em outra. Mas só que fica ainda alguma sujeira por dentro, fica algum micróbio, algum verme, não é assim que acontece? Aí vem a santificação progressiva. É quando Deus vai te convertendo da inveja, é quando às vezes você tem um pensamento ruim, Deus vai te libertando, Ele vai trabalhando a tua vida. O tempo que você está neste mundo, Deus está te santificando. Mas vai ter o ápice da santificação, que é um momento glorioso. Aí você será perfeito e chegará à estatura de varão perfeito. Essa é a primeira bênção, amados. A segunda bênção que você recebe é o crescimento espiritual. À medida que você vai deixando Deus trabalhar, Deus manifestar a sua imagem dentro de você, você vai criando comunhão com Ele. Você vai crescendo espiritualmente no conhecimento da palavra. Você vai crescendo espiritualmente no conhecimento de Deus. Você vai conhecendo mais a palavra. E terceiro, você passa a ser um agente de transformação. Deus, Ele te chamou. A salvação, amados, ela é para você não somente ser salvo, mas para você transformar vidas que estão presas pelo império do diabo. Chamados para transformar. Este é o chamado que Deus tem para a tua vida. Um certo homem por nome David Livingstone sentiu um chamado de Deus para ir para a África. E ele falou: vou para a África, eu vou pregar o Evangelho. E ele foi para a África. A esposa dele, ele falou: não vai para a África, fica aqui. Ele era noivo. E a mulher dele falou assim: para onde tu fores eu irei. E ela foi junto com ele para a África. David Livingstone começou a pregar na África e ele falou assim: eu vou pregar até achar a fonte do Nilo, do rio Nilo. E ele foi pregando, amados. E ele pregava no meio dos índios na África. E ele começou a reunir muitas pessoas na África para ouvir a palavra de Deus. E no meio das jornadas, ele viu a esposa dele morrer. E ele falou: eu não vou cansar de pregar a palavra de Deus. Eu vou pregar na África, até eu achar a fonte do rio Nilo. E ele foi pregando, amado. Ele pregou até o final da sua vida. E ele só ganhou uma alma para Jesus. E esta alma se desviou. David Livingstone morreu. E pegaram o corpo dele para ser enterrado entre os nobres da Inglaterra, entre os reis, porque ele ficou muito conhecido no mundo pela sua dedicação e a sua entrega para aquele continente. E quando foram pegar o corpo dele, falaram: vocês só vão levar o corpo, porque o coração deste homem vai ficar aqui na África. Ele se entregou a vida inteira, ele se entregou o coração todo aqui na África. E abriram o peito de David Livingstone, arrancaram o coração e deixaram aquele coração enterrado na África. E levaram o corpo dele para ser enterrado entre os nobres, príncipes, entre os grandes da Inglaterra. E colocaram assim: aqui jaz David Livingstone. O seu corpo está na Inglaterra, o seu coração está na África, mas a sua obra continua pregando no mundo inteiro.